queridos! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e nós estamos no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E hoje nós estamos aqui para saber para que servem os verbos e o que são os verbos. Mas antes, vamos saber os objetivos dessa aula? Reconhecer os verbos, identificar os efeitos de sentido dos verbos regulares e irregulares no texto. E no fim, propor uma atividade. Vamos lá? Primeiro, verbos. Antes de conceituarmos o que é verbos, leiamos o seguinte texto. Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e diz-lhes: respirem fundo, vou trocar o fusível. Você reconhece que gênero textual é esse? Alguém sabe? Eu sei que você já estudou sobre ele. Isso, uma piada. Perceba a presença dos verbos e seus efeitos de sentido no texto. Perceba, olha só, a presença dos verbos. Nesse texto pequeno, Thalita? Sim, nesse texto. E seus efeitos. Se os verbos não estiverem ali presentes, a gente não consegue perceber os efeitos de sentido que estão nesse texto. Vamos analisar? Os verbos, eles trazem sentido ao texto. Nós temos aí, vai, olha, respirem, vou trocar. Verbo, então, é o quê? De acordo com essas palavras que nós retiramos do texto e percebemos, o que é o verbo? Como vocês já viram, eu acredito que nos anos anteriores, e todos já sabem, mas vamos lá conceituar o que é verbo. O verbo é a palavra responsável em expressar o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Muito bem. E temos dois tipos de verbos. Quais são eles? Os regulares e os irregulares. O que são os verbos regulares? Eles não apresentam alteração no seu radical, na conjugação verbal. Vamos pegar como exemplo o verbo olhar. Analisem que olhar, ele não mudou o seu radical, OLH, continua da mesma forma. Se eu conjugar o verbo olhar, eu olho, tu olhas, ele olha. O radical permaneceu o mesmo, ou seja, não teve alterações. E no verbo irregular? No verbo irregular, o próprio nome já fala, ó, irregular. Ele já muda, já tem diferença. É aquele que o seu radical sofre na conjugação verbal. Vamos pegar como exemplo o verbo ir. Se eu digo eu vou, o verbo não é ir? Eu não falo eu e eu, falo? Não. Eu digo eu vou. Tu vais. Ele vai. Então, mudou a forma? Sim, mudou. Então, deu para perceber aí a diferença entre o verbo regular, em que seu radical não muda, e o irregular, em que o seu radical muda? Muito bem, isso mesmo. Então, vamos para o próximo. Quais são os tempos verbais? Esse todo mundo sabe, né? Presente, passado, que a gente chama de pretérito, e futuro. E ele também pode ser três modos. O modo indicativo, que ele vai expressar uma certeza do acontecimento. Eu vim dar aula. É uma certeza do acontecimento. Eu vou dar aula. Ele foi dar aula. O modo subjuntivo, que expressa uma hipótese de acontecimento. O próprio nome já fala, uma hipótese. Será?
E também nós temos o modo imperativo, que expressa o quê? Uma ordem, um pedido, um convite. Vá para a aula. O modo imperativo aí já diz vá. Percebam aí o verbo vá para a aula. Deu para entender que nós temos os 3 tempos verbais. Dentro desses 3 tempos verbais, é claro que nós vamos ter o presente do indicativo, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E dentro do tempo futuro, nós temos também futuro do pretérito e o futuro. As conjugações verbais também terminam em, para a gente saber, tem todos esses processos. E aí tem primeira conjugação, são os verbos que terminam em quê? AR, como andar, amar, falar, cantar e assim vai. Também temos os verbos que terminam na segunda conjugação. ER, correr, varrer, espremer, ler. E também temos os verbos que terminam na conjugação IR, como subir, sorrir. Mas, Thalita, e os verbos que terminam em OR? Tem uma longa historinha aí que a gente poderia falar, mas a gente explica em outro momento. Mas eles se classificam dentro da terceira conjugação IR, tá ok? Qualquer dúvida, vocês acessam, colocam as dúvidas e a gente está aqui para esclarecer. Mas são tantas coisas relacionadas ao verbo que aí respira e vamos ver se você aprendeu. Desafio: escolha uma piada para contar para a sua família, mas não pode ser dessas piadas imoral. Você vai escolher uma piada e vai contar para a sua família. Vai observar os verbos presentes nela. Mas antes, você vai pegar o seu caderno, vai escrever e destacar todos os verbos encontrados, como fizemos nessa aula. Não foi simples? Pegamos uma piada pequena, não precisa ser uma piada longa. Você vai destacar todos os verbos presentes e vai observar todos esses verbos e vai escrever no seu caderno qual tempo verbal que mais predominou no seu texto. Que tempo foi esse? Foi o tempo presente? Foi o passado? Ou foi o futuro? Eu sei que você vai conseguir. Espero vocês na próxima aula com as atividades realizadas. Beijos para todos e deixe seu like. Educação